Estamos de volta com o Balanço Geral Santa Catarina e agora vamos ao vivo até a Universidade Federal do Estado conversar com o nosso Paulo Miller, que vai atualizar uma situação que nós tivemos, um episódio lamentável, na verdade, que ficou para a história de Santa Catarina, quando aconteceu em 2014, uma prisão nas dependências da Universidade Federal do Estado, feita pela Polícia Federal, e depois foi o pelotão de choque, foi a Polícia Militar, entrar em confronto com alunos, com professores, e uma dessas meninas que estava na universidade naquele dia pediu uma indenização na justiça porque ela foi atingida durante aquela briga que aconteceu no bosque da UFSC. E o Paulo Miller está na Universidade Federal e traz atualização sobre esse caso, porque, Paulo, a informação que nós temos é que essa jovem não ganhou a indenização após ter sido atingida naquela confusão toda, né, Paulo? Bom dia. Bom dia, Zanotto. Isso mesmo. Essa estudante de jornalismo, ela pediu, como você mesmo falou, ela pediu a indenização depois dela ser ferida por estilhaços de uma bomba de efeito moral que foi disparada pelos policiais militares durante essa confusão toda aí, que ficou conhecida como o Levante do Bosque, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região lá em Porto Alegre negou esse pedido de indenização. Para a gente relembrar esse caso aí, esse caso aconteceu no dia 25 de março de 2014, aqui no campus da UFSC em Florianópolis, quando policiais federais faziam uma operação de combate ao tráfico de drogas aqui no campus e prenderam alguns estudantes. Quando esses policiais federais eles iriam levar esses estudantes para uma viatura da Polícia Federal, um grupo de universitários e também de professores tentou impedir essa ação da Polícia Federal. Foi quando começou toda a confusão. Foi chamada a Polícia Militar e o batalhão de choque e aí se instalou uma confusão generalizada aqui no campus. A Polícia Militar usou bombas de efeito moral para dispersar os estudantes aí. E de acordo com o advogado que defende, que entrou com esse pedido de indenização para essa estudante de jornalismo, os policiais teriam agido aí de forma violenta, de forma truculenta, o que, de acordo com o tribunal, não aconteceu. Vale lembrar também que um ano depois do Levante do Bosque, o Ministério Público Federal de Santa Catarina denunciou 36 pessoas à justiça que teriam envolvimento em toda essa confusão. Zanotto. Certo, Paulo, daqui a pouquinho ele volta ao vivo com outras informações ainda no nosso Balanço Geral. Já já eu falo sobre a Polícia Federal. Antes eu quero dar uma informação aqui que eu acabei de ver. Na BR-101, um acidente aconteceu agora há pouco, questão de 2 minutos, no quilômetro 54, que fica no trecho norte da BR-101 em Joinville. No sentido Porto Alegre, nesse momento a pista está interditada no quilômetro 52 até o 54. Essa informação está aqui da autopista Litoral Sul, agora há pouco um acidente, portanto, na BR-101 em Joinville, deixando a pista interditada. O caso da Polícia Federal que nós mostrávamos ali com o Paulo Miller, né? Agora uma outra informação que nós temos de hoje, a partir das 8h30 da manhã, uma grande quantidade de drogas será incinerada na usina aqui no sul do estado de Santa Catarina pela Polícia Federal. São cerca de 2 toneladas de entorpecente. A Semana Nacional Antidrogas, por isso eles vão cumprir também essa ordem judicial e toda essa maconha, cocaína, crack, resultado de apreensões aqui em Santa Catarina, a Polícia Federal vai incinerar hoje 2 toneladas de drogas. Vamos lá com o nosso balanço geral. Um incêndio atingiu um complexo de galpões na manhã desta segunda-feira em Joinville. O fogo começou por volta das 11 horas da manhã em um galpão de desmanche de contêineres que fica lá no bairro Aventureiro. 3 funcionários estavam trabalhando no local quando começou o incêndio, mas nenhum deles ficou ferido. Eles não sabem ainda o que iniciou o fogo, né? E o pessoal do bombeiro foi para lá e utilizaram 15 mil litros de água para combater as chamas. Ao todo, 17 bombeiros participaram da ocorrência. O fogo que atingiu o galpão de cerca de 3 mil metros quadrados da empresa lá de Joinville, né, que faz estruturas de alumínio, foi controlado em cerca de 1h30. A equipe de resgate usou também uma empilhadeira para dispersar o material que pegou fogo e para fazer o rescaldo do incêndio. A maior parte da estrutura é metálica, como a gente está vendo nessa imagem, né? O galpão ficou parcialmente destruído. Em cerca de uma área ali de 150 metros quadrados, foi isolada também para que os bombeiros pudessem trabalhar no local. É a segunda vez que nós trazemos informação de incêndio nos últimos dias lá no norte do estado, em Joinville, na maior cidade de Santa Catarina. Em menos de uma semana, após um projeto de lei que regulamenta o Uber, foi aprovado na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, aconteceu uma confusão. Foi uma agressão de um motorista do Uber que ele sofreu e a informação que nós temos que foi por volta da meia-noite. O motorista atendeu um chamado do aplicativo para buscar um passageiro em Balneário Camboriú, lá no shopping, e segundo o motorista, ao chegar no local, um taxista teria questionado se ele era Uber.
Ao afirmar, o taxista teria dado um chute que danificou a lataria do automóvel do Uber e ameaçou ele e começou aquele bate-boca todo. A polícia militar foi acionada e fez um boletim de ocorrência. Infelizmente, mais um caso então de confusão entre os profissionais de transporte aqui em Santa Catarina, envolvendo essa empresa, o aplicativo Uber, e os taxistas que ainda não aceitaram essa ideia que está espalhada em todo o mundo e funciona também com regulamentação em algumas cidades aqui de Santa Catarina. Paulo Miller volta com a gente agora para falar do julgamento de habeas corpus do homem que atropelou duas mulheres que estavam em uma motocicleta indo trabalhar numa manhã de sábado aqui na SC 401 em Florianópolis. O que aconteceu? Ele conseguiu esse habeas corpus, ô Paulo? Deixa eu ver se o Paulo Olha, bom dia, Zanotto. Isso. Ainda não conseguiu não, até porque o tribunal... Informação. Tá me ouvindo agora, Zanotto? Estou te ouvindo, pode continuar, perfeitamente. Então, vamos lá, então, olha só, ele não conseguiu esse habeas corpus não, até porque o Tribunal de Justiça ele começou a analisar esse pedido de habeas corpus na terça-feira da semana passada, mas um dos desembargadores, ele pediu vista. Então, o pedido de habeas corpus aí impetrado pela própria defesa dele deve ser reanalisado, começar a voltar a ser analisado agora pela manhã, pela terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vale lembrar que sobre esse acidente foi no dia 6 de maio, né? O Pietro Guzen, de 25 anos, ele voltava de uma festa de carro quando ele atingiu a moto, onde estavam a Rosemary Maria Martioli Rodrigues e a Solange Dutra Pereira, que morreram na hora depois desse acidente. O motorista ele fez o teste do bafômetro que acusou a presença de álcool no organismo. Na verdade, ele estava dirigindo embriagado, de acordo com o resultado do teste do bafômetro. O advogado de defesa do Pietro alega que ele prestou socorro às vítimas e depois também deu auxílio financeiro para as famílias das duas mulheres que morreram nesse acidente, inclusive com as custas dos funerais. Enquanto o Tribunal de Justiça analisa toda essa situação dos habeas corpus, a primeira audiência de instrução de julgamento desse caso está marcada para o dia 17 de julho, quando devem ser ouvidas as testemunhas de acusação, a defesa e o próprio réu nesse caso. Ele foi preso preventivamente, continua preso e responde por duplo homicídio qualificado, uma pena que pode variar de 12 a 30 anos por cada uma das mortes. Além disso, tem o agravante, Zanotto, da embriaguez ao volante, que é outro crime que também pode acumular mais uma pena aí, que varia de 6 meses a 3 anos de prisão. Zanotto. Muito obrigado, Paulo Miller. Já chegando o SC no ar. Antes, duas informações. Fiquei pensando agora, por onde anda o motorista do Camaro, hein? Daquele acidente no dia 1º de janeiro até hoje, né? Até hoje não teve solução esse caso. E uma última informação, foram liberadas agora as pistas, o trânsito segue lento no sentido norte do estado, na BR-101 em Joinville, após um acidente. Faltam 8 minutinhos para as 8 horas da manhã, você fica agora na boa companhia da nossa dupla matinal e o SC no ar. Bom dia a todos!